Da paróquia de Iriri, são 14 quilômetros até aqui o Santuário Nacional. E aí o foco principal é a turma jovem. Então é uma grande peregrinação, chamaríamos de peregrinos de Cristo. E aí os EJC, jovens de várias paróquias, várias cidades, estarão envolvidos conosco nesse momento. Então dia 8, que é a véspera da festa, o Caio Dizimão deixou lá embaixo, mas a gente vai ter a peregrinação aqui em cima. E muitos jovens depois vão descer para participar das atividades culturais da nossa cidade. Então não dá para separar, pelo contrário, estamos sempre juntando o organizador. E dia 9, então, pela manhã nós vamos ter acolhida, apresentação musical do padre da igreja, vamos ter momento de oração pessoal também aqui no santuário, vamos ter o texto com os Josés, uma experiência começando no ano passado, e várias crianças e homens que chamam-se Josés, ou filhos de Josés, vêm rezar conosco. É uma experiência muito bonita essa, que nós iniciamos no ano passado, que esse ano a gente deseja dar para a comunidade. E aí, às 4 horas da tarde, a missa deste ano, no dia 9, a missa do encerramento, será presidida pelo segundo presidente da CNBB. A CNBB tem o presidente, o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente. Então, o vice-presidente da CNBB, que virá, Dom João Agostinho, ele é arcebispo de Goiânia, em Goiânia. Então, é mineiro de nascimento, mas está em Goiânia agora e se prontificou para nos celebrar. Então, assim, para nós comemorar 10 anos com a presença da CNBB, isso só configura e chancela que este é um santuário nacional, né, confiado por Maria de Jesus, e que é a nossa missão, como capixabas, como povo da terra, realmente é divulgar aquele bem que nós temos. Então, Aparecida do Norte é outro santuário nacional. São dois, lá e este. E este processo de divulgação, de conhecimento, depende realmente de todos nós. Bom, seguindo então da missa, né, solene, encerrando as festividades, a gente vai ter um show comemorativo da Coisa do Estrangeiro, do Santuário, que será do Junda. Ele que fez parte do promoção da Canção Nova e do projeto do Original de São Paulo, um show aberto ao público, gratuito. E logo após a missa, por volta de 17h, 17h30, tendo um pouco cronometrado ali, mas logo após a missa a gente vai ter uma estrutura aqui anexa mesmo ao pátio, onde vai ser montado esse show gratuito para a população e os visitantes que puderem estiverem aqui presentes, encerrando então as atividades, as comemorações dessa nacionalização de Sete Agostinho. Para esta missa nós estamos preparando entre 3 a 4 mil lugares para poder receber realmente muita gente. Então nós esperamos por ser domingo. Então isso vai favorecer muito mais a participação das pessoas de diversas cidades aqui, que estão ao nosso redor e em outras partes do país, porque há muitas pessoas que já estão fechando com os hotéis e as pousadas, porque viramos já um Corpus Christi para emendar o processo da festa de São José da Chico. Então trata-se realmente de um grande final de semana de atividades que nós vamos ter, porque quinta-feira, sendo criação, então as atividades são encerradas, e sexta-feira é uma ponte, um prensado, e segue sábado e domingo com a festa de São José da Chico. E aí vocês poderiam nos perguntar assim, o que tem de diferencial no Santuário Nacional? O que tem de diferencial? Então, a grande chave do Santuário Nacional, que isso encantou São José dos Geros, é que não se trata só de um santuário eclesial. Ele é um santuário também ecológico. Então ele permite que a gente contemple uma categoria que a pandemia, por exemplo, nos podou. Foi a categoria de encontro. Não podíamos nos encontrar. Então, vir ao Santuário Nacional é uma grande oportunidade de experimentarmos e contemplar o constante encontro do Rio Benevente com o Oceano Atlântico. E esse diálogo vai se dando entre uma natureza, né, de água doce, muito típica, para uma natureza de água salgada, e que está o tempo inteiro nesta conversa. Então é importante vir ao santuário com esta abertura, com esse desejo de fazer encontro. Encontro, por exemplo, entre expressões artísticas. Nós vamos ter no Santuário Nacional expressões do século XVI, tanto arquitetônica quanto de registro de pintura. Vamos ter também pinturas do século XVII, pinturas do século XVIII, arquitetura do século XX. Então, como consegue estar no mesmo lugar expressões tão diferentes e dialogando? Exatamente porque partimos da categoria
Então, se fazemos encontro conosco mesmo, com a nossa própria história, porque o santuário possibilita esse clima de paz, de tranquilidade, todas as pessoas que aqui chegam, elas saem como afetadas por esta paz. E é uma paz que é real, não é uma paz projetada, não, ela é experimentada. Então, o que diferencia o Santuário Nacional, eu diria, de outros que eu já fui, em várias partes do mundo, eu já plantei muitos santuários em várias partes, e digo, aqui se faz a experiência do encontro, porque se percebe o encontro da natureza, encontro consigo mesmo, encontro com Deus, encontro com pessoas que vocês nem imaginam. Sentamos ali à frente e vamos encontrando pessoas de vários países, de vários lugares, de várias realidades, e elas nos chegam com as suas narrativas, elas nos fecundam com as suas narrativas, e elas também saem fecundadas, saem animadas a partir daquilo que elas presenciam aqui. Então, não é um santuário para poucos, é para muitos, e muitos se desejam fazer encontro. Então, venham ao Santuário Nacional, divulguem o Santuário Nacional, com essa grande oportunidade de encontrar consigo mesmo, com o outro e com Deus. E esse Deus que também está presente na sua criação. Não é impossível vir aqui e sair do mesmo jeito, porque encontrou. E se alguém tem mais alguma? Só para a festa também no lugar 10 anos da educação e também os 490 anos. 490 do nascimento dele. Isso. Esse ano de 2024 nós comemoramos, porque ele nasceu em 1534. Então completamos esse ano, no dia 19 de maio, 490 anos do nascimento de São José do Chico. 475 da chegada dos jesuítas ao Brasil e 10 anos da colonização. Então, esses dias estivemos em diálogo com pessoas que em Tenerife, na cidade que ele nasceu, a casa que ele nasceu, ela foi tombada, mesmo um pouco parecido com a estrutura do Brasil, para tornar-se um museu. Existia um grupo lá de pessoas que queriam modificar esse projeto. E aí o mundo inteiro, várias pessoas do mundo inteiro, escreveram ao prefeito de Tenerife pedindo para que ele não aceitasse mudar aquele projeto, porque o projeto era tornar a Casa de São José da Anchieta realmente um museu de referência. E eles têm um grande grupo de pesquisa, eles têm revistas que saem mensalmente sobre análises dos textos de Anchieta. Esses dias eu recebi uma revista belíssima de Tenerife, que eles nos narravam sobre animais e plantas que são citados na carta de Anchieta, todos citados ali. E a partir desta carta nós desenvolvemos um projeto pedagógico aqui no Santuário. Um projeto pedagógico em que a equipe de comunicação começou a verificar para crianças pequenas de 3, 4 anos, 5, 6 anos no máximo, quais eram as frutas que existiam aqui quando a Anchieta chegou. Ele cita. Quais foram as frutas que existiam? Então, qual lá? Usou muito trabalho. Muito. A primeira vez que ele deu o Espírito Santo, ele tinha 19 anos. Foi no ano que ele chegou e veio aqui o Espírito Santo. Então a vida dele foi um construir e vir aqui ao Estado. Agora, a última fase de vida, porque ele assumiu como superior dos padres que trabalham aqui no Espírito Santo, então ele morava em Vitória e foi quando assumiu esse projeto de construção aqui no Santuário. Então ia e voltava com tranquilidade. Depois que esse projeto já estava consolidado, no ano de 95 ele veio para cá. Então os seus 2 últimos anos realmente foi já vivendo junto à comunidade indígena. O padre Armando Cardoso vai dizer que ele disse que ele anotou nos escritos dele, dizia assim: eu vou para junto daqueles que eu amo mais, que eram os indígenas daqui. Então veio para cá e escreveu música 2 dias antes de morrer. Então era alguém que estava muito à toa. Na verdade, seria interessante serem evidenciados, né? Ele está até escrevendo mesmo. Claro. Né? Para passar essa verdade. E o próprio centro de documentação, que isso tudo é digitalizado, é disponibilizado para a sociedade, para todas as pessoas
está tudo digitalizado, é possível solicitar a partir pela internet, escrevendo diretamente para o santuário, que a gente manda, ou vindo aqui para poder fazer a pesquisa diretamente dos documentos, tudo está disponibilizado. Então, é uma riqueza muito grande e um tesouro a ser descoberto. Importante para o Estado do Santo, para a cidade de Anchieta, para a imprensa, e para nós do santuário e a igreja em geral, para o povo. Agradecer mesmo. Feliz. Em nome da Prefeitura de Anchieta, eu também agradeço a presença de todos vocês que puderam estar aqui presente. Trago um abraço para o prefeito Fabrício, que teve um última hora não pôde estar, mas não deixamos aí de prestigiar e de apoiar também as festividades aí dos 10 anos da canonização, assim como a Festa Nacional de São José de Anchieta. Acho que seria importante falar um pouco da importância das comemorações desse ano, né? Dos 10 anos, o que isso representa. Então, tendo passado 10 anos da canonização do decreto assinado pelo Papa Francisco, em que a Igreja reconhece, né, a santidade de São José de Anchieta, isso faz uma grande diferença, porque é uma oportunidade que o mundo inteiro, não é somente localmente, mas de forma universal, o mundo consegue olhar para determinadas pessoas e reconhecer dons especiais, ou seja, a capacidade de sair de si mesmo para ir ao encontro do outro. Então, esse é o grande diferencial do ser humano, essa capacidade que ele tem de realmente sair de si, buscar. Então, a igreja toda é crente. Quando a gente pensa a canonização de São José de Anchieta, temos que imaginar que há outros lugares, inclusive na terra natal dele, né, que muda, que é um novo olhar que se ganha para aquele lugar onde ele nasceu, aquela pequena ilha, a ilha de Tenerife. Mas aí nós temos várias paróquias, vários lugares no Brasil e no mundo que também invocam a São José de Anchieta como essa figura de exemplo, desse modelo de seguidor. Então é um ganho, tanto no nível macro, ou seja, universal, onde a própria pronúncia do Papa Francisco, a pronúncia de vários jesuítas que estão em várias partes do mundo, essa relação que faz de São José de Anchieta com outros santos do mesmo período dele. Então, São José de Anchieta, ele foi comparado a São Francisco Xavier, que é o padroeiro dos missionários do mundo inteiro. Só que São Francisco Xavier viveu só 12 anos e viveu na região, o que hoje corresponde à parte das ilhas da China, Japão e Índia. Então foram 12 anos de evangelização ali. E aí adoeceu e morreu logo em seguida. E quando Anchieta, não foram 44 anos de dedicação e veio morrer aqui. Decidiu vir, nos últimos anos de vida, tem que passar aqui nesse lugar, nessa igreja, nesse santuário, e vivenciando tudo isso. Então, assim, a beleza que isso traz, e é um ganho, tanto, eu diria, para o Estado do Espírito Santo, porque nós podemos dizer, essa cidade foi fundada por um santo. Enquanto terra capixaba, lugar do Espírito Santo, a gente pode, com muita clareza, com orgulho de dizer isso. Né? Então, é um lugar que nos ajuda a ser melhores, a sermos pessoas boas, a sairmos de nós mesmos. Então, como é que vai fazer isso? Essa é a grande pergunta, esse é o desafio. Pensar a canonização é pensar grande e também pensar a partir do lugar onde estamos. Então, nos tornarmos acolhedores e abertos para acolher aqueles que chegam e celebrar com a gente. O município, por sua vez, é muito agraciado, né, em ver aqui na sede do município o Santuário Nacional de São José de Anchieta, que esse ano cela aí os 10 anos da canonização. E por todos os feitos, né, e todas as graças realizadas, o município também investe e constantemente vem apoiando as iniciativas do santuário, seja na comemoração dos 10 anos, seja na festa, seja em outros eventos também que ocorrem no santuário, assim como a manutenção de alguns serviços do museu e aqui do Santuário Nacional de São José de Anchieta. A construção coletiva, né, a sociedade civil, que pouco a pouco sendo despertada nesse interesse realmente em tornar mais o poder público, né? Essa parceria ela vem desde sempre. Vocês imaginem que na primeira constituição da cidade, ainda no século XVIII, dizia que se o prefeito da cidade faltasse, o reitor do santuário deveria assumir a prefeitura da cidade.
Então, nessa época não existia a categoria de vice-prefeito. Então, essa ligação era muito forte, continua forte no sentido de nós vamos ficar sempre no lugar dos pequenos. Então, essa é a realidade aqui. Essa é a postura de São José de Anchieta, ficar do lado dos indígenas e olhar a realidade que o Brasil estava vivendo, que o mundo estava vivendo. Então, o santuário também se posiciona nesse mesmo lugar, como aquele que vai estar sempre como atento, olhando como é que essa cidade pode ser melhor, como esse ecossistema precisa ser preservado. Então, ao mesmo tempo que é uma parceria, mas ao mesmo tempo é um lugar é um ponto de observação, um ponto de crítica, eu diria, no sentido melhor da palavra, né? O santuário ele deve ser, porque essa é a postura de Anchieta. Anchieta era aquele homem que questionava o processo educativo do país, questionava o processo de escravização dos indígenas, que não admitia esse tipo de atitude. Então, assim, essa é a postura do santuário, essa é a postura de Jesus, essa é a postura da igreja, essa é a postura de quem ama, eu diria desse jeito. É não ver o outro fora do contexto, o outro incluído. Então, o santuário ele tem diurnamente recebido muitas escolas, tanto da nossa cidade, os alunos vêm, mas de várias cidades do município, pessoas de várias partes do país que vêm com esse interesse de descobrir aqui como esse lugar educativo. Quando pensemos no Santuário Nacional e a canonização de São José de Anchieta, simplesmente voltada para o grupo religioso, mas é possível que pessoas que estudam história, antropologia, ecologia, geografia, história, química, física, possa realmente vir e dialogar com esse lugar. É um lugar de múltiplas aprendizagens, de grande potencialidade, inclusive porque dispomos do nosso centro de documentações. Então, esse centro de documentação ele consegue reunir de forma digital e material muito textos, inclusive escritos por São José de Anchieta. Então, isso permite ao pesquisador celebrar 10 anos todo um arcabouço, né, de oportunidades que a gente consegue oferecer às pessoas que desejam conhecer essa figura e como São José de Anchieta continua dialogando com o mundo moderno. Então, uma coisa do século XVI, mas é algo que continua muito atual. Quanto mais eu visito São José de Anchieta, através das leituras, dos textos, mais eu descubro elementos de atualização, de potencialidade que esse homem consegue nos oferecer. É um grande tesouro de Deus. Bom, no dia 3 de abril, né, a gente já começou a enturmar da missa dos 10 anos, de comemoração dos 10 anos da canonização, e a partir do dia 25 de maio agora, que vai ser quando ocorre a caminhada luminosa no Versário. E a partir do dia 30, então, vai ser de Corpus Christi, seguidas da novena, que encerra então no dia 9 de junho, aqui no Santuário Nacional de São José de Anchieta. Durante esse período também vai ter a festa social que vai acontecer na Praia Central, no dia 7 de junho, na prefeitura, né? E no dia 9, o encerramento mesmo da festa vai ser solene, a apresentação musical, logo após a missa toda na tomada do santuário mesmo. Acho que o senhor pode iniciar isso. Então, a festa desse ano, o propósito já iniciar realmente o primeiro sábado, é o sábado que antecede a festa, né? Nesse caso será o sábado, dia 25. Então, saindo do balneário do Umbu para cá, a partir das 18 horas, peregrinos virão. Ano passado éramos em torno de 400 pessoas, caminhamos à noite, chegamos ali por volta das 20 horas, 20h30, aqui no santuário. Foi a primeira experiência assim bonita. Então, esse ano será a oitava, para mim a primeira, né? Mas a oitava festa, a oitava Romaria Luminosa que nós faremos. E aí, tendo em vista a abertura dessa festa, já no dia 29, então inicia a novena. Então, todas as noites serão transmitidas, inclusive com programas de natureza cultural, com música. Então, vários dias nós vamos ter apresentações que estarão sempre ligadas à experiência de Anchieta. Então, com música, teatro, projeção de filmes, de slides, coisas que a gente vai trazer e oferecer para a cidade, uma oportunidade de conhecer mais sobre o modo de São José de Anchieta influenciar sobre a cultura, tanto local quanto nacional. Acho que é muito importante a gente considerar isso. E aí, quando for no dia 2, vocês imaginam que no dia 30 sairá de Vitória os passos de Anchieta, né? Então, é um movimento que sai de lá com 2 a 3 mil peregrinos.
maioria, muitos deles já não faziam. Então o número de espíritos tem sido cada vez maior no espaço de Chile. Então eles chegaram aqui no dia 2 de junho. Então no domingo 2 de junho é um grande dia também de acolhida do santuário. É quando chegaram os peregrinos. Nós teremos 4 missas neste dia para poder acolher no santuário os peregrinos. Então missa a partir das 8 horas da manhã, depois 10h30, depois 1h30 da tarde e 19 horas. De forma que os peregrinos consigam chegar ao santuário, encontrar leigos, padres, todos aqui